Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da nossa série Aprenda Mais, falando essa semana sobre as tribos de Israel. Eu sou o pastor Renato e você é o nosso convidado a mergulhar no seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, nos episódios anteriores nós fizemos uma introdução sobre as tribos de Israel, demos uma visão geral sobre as bênçãos, tanto vindas de Jacó, de Moisés, a divisão de terra por Josué, e começamos filho a filho a entender as bênçãos de cada um deles. E hoje nós vamos começar falando sobre Naftali, o segundo filho de Bila, serva de Raquel. Gênesis capítulo 30, versos 7 e 8. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali. Naftali teve 4 filhos, conforme em 1 Crônicas 7:13, Jaziel, Guni, Zasser e Silém. Em Gênesis 49, nesse capítulo em que Jacó reúne os seus filhos, no verso 21 ele profetiza sobre Naftali, dizendo ser ele uma gazela solta e por isso faz festa. Deuteronômio 33:23 nós vemos a bênção dada por Moisés a Naftali. A respeito de Naftali disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estende-se para o sul em direção ao mar. Mais tarde, quando Josué começa a fazer divisão das terras de Canaã, determina quais são as terras que lhe pertencem. Josué 19, verso 32. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adame, Neguebe e Jandeniel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Arzenote Tabor e ia para Rucoque. Atingia Zebulon ao sul, Asser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quenirete, Adamar, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Horém, Bet-Anat e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Naftali também foi um grande parceiro de Gideão na luta contra os midianitas. Juízes capítulo 6, verso 33. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezitras para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Naftali ainda foi uma das tribos que se uniram a Davi, participando com 1000 líderes e 37.000 soldados prontos para a batalha. Veja aí a divisão de terra da tribo de Naftali. Agora vamos falar do filho José, que é o primogênito de Jacó com Raquel. Gênesis capítulo 30, verso 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José obteve o direito de primogenitura dos filhos de Jacó. Quando nós estávamos estudando a história de Rúben, nós vimos que em função do seu pecado, ele perdeu esse privilégio. 1 Crônicas capítulo 5, verso 1 fala sobre isso. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito do seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. E mais uma vez, vamos a Gênesis 49. Para entender a bênção que Jacó determinou sobre José. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram.
atiraram-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, o que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colunas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. O texto deixa claro de que para Jacó, José realmente era separado. Gênesis 37:3 diz que dos filhos, José era o que recebia um mimo diferenciado da parte de Jacó. Inclusive foi ele que recebeu aquela túnica que certamente você já ouviu falar. E isso, sem dúvida, causou muitos ciúmes nos irmãos de José. Gênesis 37:27, nós temos o episódio em que seus irmãos planejaram vendê-lo, já que concordavam que não podiam matá-lo em função de ser seu irmão. E todo esse processo de venda, você já conhece, fez parte do plano e do propósito do Senhor sobre a vida de José e, consequentemente, sobre a vida de toda uma geração. O Senhor fez ele prosperar no Egito, tornando-se governante da casa de Potifar. Conforme Gênesis capítulo 39, verso 2. José foi, sem dúvida, um homem de grande integridade, com entendimento e com sabedoria. Gênesis 41, verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ai, querido, que coisa maravilhosa, hein? Que unção derramada pelo Senhor, usando Faraó para abençoar a vida de José. José, sobretudo, foi um exemplo de fé, guardando uma integridade pessoal, uma fidelidade para com Potifar, recusando-se a ser assediado pela sua esposa. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 39, verso 10. E mesmo sendo vítima de um plano desta mulher, o Senhor ainda assim continuou com seus planos sobre ele. E no Egito, quando ele encontra com os seus irmãos, tendo uma oportunidade nítida de poder retribuir todo o mal que recebeu, a postura dele foi totalmente o contrário. Agradeceu a cada irmão porque entendia que tudo na sua vida era plano do Senhor. Gênesis 45, verso 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Veja essa visão dada pelo Senhor a José, de que todas as coisas que aconteceram na vida dele, o Senhor está no propósito, no controle de tudo. Mais tarde, em Deuteronômio 33, verso 13, nós vemos também uma bênção proferida por Moisés à vida de José. A respeito de José, disse que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho de quem vem de cima, do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o céu amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. É majestoso, como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Veja que esta bênção não repousa apenas sobre José, mas também sobre a sua descendência. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, conforme Gênesis 41, verso 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo,
chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E a descendência de José, através de Efraim e Manassés, foi extremamente numerosa, significativa diante das tribos de Israel. Mesmo conhecido como meias tribos, foram muito numerosos. E hoje ficamos por aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com pessoas para que possa ser também canal de bênção na vida do outro.